Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja. Eu vou pedir para acender um pouquinho as luzes. Antes do que vocês, a grande maioria de vocês aqui, né, vieram para louvar a Deus, obviamente, mas essa noite com uma razão ainda mais especial, que é ver as nossas crianças em uma apresentação de louvor e adoração ao Senhor, como testemunho do amor de Deus que nasceu para nos salvar. Essa é a razão, então, do Natal. Natal é mais do que uma data no nosso calendário, um feriado para reencontrar os familiares e amigos e para fazer festas e comidas diferentes das quais nós gostamos. O Natal, a principal razão do Natal não está ligada a reuniões, a presentes, a brincadeiras, mas a principal razão do Natal está ligada ao amor de Deus. O Natal é uma data em que nós paramos para pensar e recordar, nos tornar mais vívida na nossa consciência, na nossa mente e no nosso coração, de que Deus nos ama. E é porque Deus nos ama que existe o Natal. Porque por nos amar, foi que Deus mandou Jesus como o meio para que eu e você e toda a humanidade pudéssemos novamente estar junto dele. Nós estamos todos os domingos à noite, nos últimos 4 domingos, este é o 5º domingo, em que nessa preparação para o Natal nós estamos vendo todo domingo à noite sobre esse tema. Quem é este Jesus? E hoje à noite eu quero pensar com você rapidamente sobre Jesus, o melhor presente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Se o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, é, portanto, o seu aniversário. É o aniversário de Jesus. Há quase 2000 anos ele nasceu numa cidade pequena, numa situação bem desprovida de muitos cuidados humanos. Mas no aniversário de Jesus, ao invés dele, o aniversariante, ganhar presentes, possa ser que hoje à noite você que está aqui seja o presenteado em receber Jesus na sua vida, como aquele que pode salvar a todos nós. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, nos dizem assim, quando o anjo anuncia acerca do nascimento de Jesus, diz: mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu o Salvador. Quando nós ouvimos sobre isso, a palavra-chave que se destaca nessa fala do anjo é Salvador. Jesus não veio como um bebê bonitinho, fofinho. Não é? Algumas vezes aqui na igreja a gente faz ocasionalmente apresentação de crianças, e as crianças vêm todas bonitinhas, todas fofinhas, né? Uns bebês mais lindos que outros, coisas maravilhosas. Jesus não veio para ser um bebê fofinho. Jesus não veio também para ser um revolucionário político ou ideológico. Jesus não veio para ser um grande professor ou um grande mestre
da tradição rabínica judaica. A razão pela qual Jesus veio é para que ele seja o seu salvador pessoal. Ele veio porque toda a humanidade estava distante de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que essa condição de afastamento de Deus por conta do pecado, ela é universal, ela é indistinta. Então todo ser humano, qualquer um que seja, nasce com essa condição humana de pecado, portanto, distante de Deus. Mas, na quarta-feira aqui, estava falando aos irmãos no culto de quarta-feira, nosso culto de oração, que aquilo que aconteceu no Éden, por conta do pecado, da desobediência de Adão e Eva, a separação de Deus, foi refeito com Jesus Cristo. Se no Éden o homem se separa de Deus, em Jesus o homem tem a condição de ser reconciliado com Deus. Jesus veio porque toda a humanidade precisa de um Salvador. Nenhum ser humano é salvo por seus méritos. Nenhuma pessoa, homem ou mulher, rico ou pobre, bonito ou feio, seja o que for, é salvo por seus méritos, por aquilo que faz. Não é salvo, o ser humano não é salvo porque deu esmola. O ser humano não é salvo porque ajudou o próximo. O ser humano não é salvo e não consegue se salvar pela sua vida religiosa. O único meio pelo qual o ser humano pode ser salvo é através de Jesus. Somente por Jesus, todo ser humano pode novamente voltar a ter uma relação, um relacionamento com Deus. Essa condição do pecado se estende a todos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o pecado é uma condição universal, abrangente a toda a raça humana, pois diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Agora chegamos ao presente, nesse momento em que comemoramos e celebramos o nascimento de Jesus, a sua vinda, o motivo pelo qual é a demonstração do amor de Deus e o interesse de Deus em chamar de novo para junto dele toda a humanidade. Se o pecado separa, Jesus novamente nos coloca em condição de estarmos junto com o Pai. O texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que vida eterna é essa? Que proposta é essa que Jesus traz a nós, que é feita por Ele, e que a condição para esta vida eterna é Ele mesmo? Vida eterna. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, que Ele veio para nos dar vida plena, vida abundante, vida completa, vida integral. Nessa vida, há muitas pessoas que acham que Jesus é um voucher, para usar uma palavra aqui mais moderna, né? Jesus é um passe livre para quando a pessoa morrer, sair deste mundo, com Jesus ele entra no céu.
E Jesus só serve para ser essa passagem, essa entrada, essa chave para o céu. Essa vida que Jesus veio e que Ele nos oferece, e que é Ele mesmo, essa própria vida, como Ele diz em João 10:10, essa vida plena, essa vida completa, é uma vida com sentido, com propósito para essa nossa existência aqui. Quando alguém tem Jesus na sua vida e abre o seu coração e recebe a Jesus, ele não garante apenas uma condição pós-existência terrena. Quando alguém recebe a Jesus e deixa que Jesus se torne Senhor da sua vida, Jesus passa a dar sentido à vida dessa pessoa, deste homem, dessa mulher, desse jovem, em sua existência terrena. Jesus é aquilo que nos dá sentido, que nos dá propósito para esta vida. Durante essa série, nós temos visto e temos aprendido na Bíblia que não adianta ter tudo, ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter roupa, ter celular do mais moderno, porque todas essas satisfações são passageiras e são efêmeras. Tudo isso passa, tudo isso é como uma dose de adrenalina que entra no seu organismo, mas depois abaixa. Porque falta alguma coisa que dê sentido. Porque falta na existência do ser humano que tem tudo, mas não tem Jesus. Falta um elemento que dá sentido a tudo aquilo que ele tem, a tudo aquilo que ele vive. E esse elemento que dá sentido à nossa vida é Jesus. Mas Jesus também é, como ele mesmo diz em João capítulo 14, versículos 2, 3 e versículo 6, ele nos garante uma condição de vida junto com o Pai. Em João capítulo 14, ele está conversando com os discípulos, ele diz assim, olha, não se preocupem, não deixem que os seus corações fiquem turbados, fiquem angustiados, creiam em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês, e se eu for e preparar lugar para vocês, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E aí um dos discípulos pergunta para Jesus assim, interpela Jesus, dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber como chegar nessa casa do Pai? Nesse lugar que está preparado, que o Senhor vai preparar, como é que nós podemos chegar lá? Aí Jesus responde, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o propósito, a razão nossa para esta vida, mas ele também é a nossa condição de reconciliação e de acesso, de chegarmos e de alcançarmos a casa do Pai. Então o Natal é mais do que uma data de comer panetone, de comer pernil assado, pururucado, que delícia, irmãos. Não é não? Inclusive agenda aberta para esse propósito. Jesus é mais, o Natal é para nós mais do que isso. Mais do que amigo secreto ou amigo da onça. Jesus é a data em que nós nos lembramos e dizemos assim, Deus providenciou um meio para que esta minha vida tenha razão, sentido e propósito. Mas Ele também providenciou um meio para que eu volte para junto dEle quando partir dessa existência. É isso que dizemos no Natal. E não nos interessa, como dizem alguns aí na internet, dos famosos haters ou lacradores de plantão, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro
porque era a data do imperador, não faz sentido, por favor. O que nos interessa é o propósito. O que nos interessa é a razão. O que nos interessa é o que isso significa para nós. Jesus nasceu, e por ter nascido, eu e você podemos ter a nossa vida aqui com razão e existência e sentido. Mas nós também podemos ter acesso ao Pai e garantida a nossa reconciliação com o Pai, a nossa chegada junto com o Pai. Em último lugar, na vida, quando alguém nos oferece um presente, só existe uma coisa que precisamos e podemos fazer: receber aquilo que nos foi oferecido. Não precisamos comprar, não precisamos trabalhar por ele, nem é merecido. Jesus, o maior de todos os presentes, nos é dado gratuitamente pelo Pai. Ele mesmo se dá e se oferece a todos. Ele mesmo se manifesta gratuita e benevolamente a todos nós, a todos aqueles que quiserem, podem ter acesso ao Pai. Você pode receber Jesus hoje. O que isso significa? É simplesmente reconhecer que você precisa dele como seu Salvador. Ele é o único que pode tirar essa separação e nos convida para ser Senhor da nossa vida. O Natal é o convite de Deus. Natal é o presente de Deus. Não saia daqui hoje à noite sem abrir essa caixa de presente que está diante de você. Em João capítulo 1, versículos 11 e 12, João diz que Jesus veio para o que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A nossa razão dessa noite é, através dessa palavra e de todas as músicas que as crianças vão apresentar aqui agora, é dizer a você: Jesus está hoje aqui. Ele é o presente de Deus para você. Jesus pode mudar e transformar a sua vida. E nosso desejo, a nossa intenção é que você não saia daqui hoje à noite sem receber Jesus na sua vida, no seu coração, como o melhor de todos os presentes que você poderia ganhar nesse Natal. Melhor do que o iPhone 17, do que o PS5, melhor do que uma viagem de férias, é Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, e eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado porque estamos aqui com a razão e o propósito, Senhor, de louvarmos e adorarmos o Teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, porque aqui estando, nós temos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que veio como prova do Teu amor e do interesse do Senhor em ter toda a humanidade de volta junto contigo. E por isso, Deus, nós estamos reunidos essa noite para testemunharmos, para louvarmos e para agradecermos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Natal. Obrigado, Senhor, porque um dia o Teu Filho veio, nasceu para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque através de Jesus nós podemos novamente chegar junto ao Pai. Obrigado porque através de Jesus a nossa vida pode adquirir e encontrar verdadeiro propósito e sentido nessa existência, mas também podemos, ó Deus, encontrar razão na eternidade, na esperança, na certeza que temos
de que um dia estaremos junto com o Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui neste auditório, nesta noite, que veio aqui para prestigiar as nossas crianças e para ouvir essa mensagem belíssima, cantada e encenada hoje à noite, que é o Natal. Abençoa, Deus, que esta mensagem, a mensagem de cada uma das músicas, alcance o coração de cada pessoa que está aqui e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.